Salve, salve galerinha, vamos falar sobre a eletronegatividade, certo? Então o que é essa tal de eletronegatividade que acaba assombrando a gente? Bom, primeira coisa, eu preciso saber a definição de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que um átomo possui para ganhar elétrons em uma ligação química. Então obrigatoriamente nós temos que ganhar elétrons. Sabendo disso, tem uma coisa que ajuda a gente aqui na tabela periódica. Vou fazer dois cortezinhos de maneira até grotesca na tabela, mas que vai ajudar a gente bastante. Por que vai ajudar a gente bastante? Olha cá, sobraram 4 pedacinhos da tabela periódica. 3 aqui já estão separados, mais esse. O que são esses 4 pedacinhos da tabela periódica? Bom, toda essa parte em vermelho, aqui ó, rabiscada que eu fiz, ela representa os metais. São metais. E os metais têm uma característica importante para nós. A característica que os metais possuem é de perderem elétrons em uma ligação química. Então os metais são aquelas substâncias ou elementos, né, que perdem elétrons. Então obrigatoriamente eles perdem elétrons. Então eles não importam para nós quando nós falamos de eletronegatividade, porque eu estou falando de uma tendência para ganhar elétrons. Não estou te dizendo que em momento algum eles vão ganhar. Estou te dizendo que naturalmente a tendência deles é para perder elétrons. E nós queremos quem ganha elétrons. Então quais são os elementos que vão ganhar elétrons? Essa partezinha aqui, ó. Esse cantinho seleto da tabela periódica representam os ametais. Ametais ou não metais, como preferir. Lembrando que eu dividi de uma maneira grotesca só para a gente ter uma noção e organizar o nosso pensamento. Então esse pedacinho, esse triângulo aí, esse pedacinho de triângulo representam os ametais, que são quem ganham elétrons na tabela periódica. Então os ametais ganham elétrons, o hidrogênio também vai poder ganhar elétron nessa ligação, e eu tenho mais um grupo aqui, que será um grupo de descarte, vamos assim chamar, que é esse grupo do canto aqui, ó. Esse grupo é o grupo dos gases nobres na tabela periódica. Por que eu posso descartar eles? Porque os gases nobres já têm camada completa, eles são estáveis, então eles não precisam ganhar elétrons. E se eles não precisam ganhar elétrons, eles não vão participar preferencialmente de ligações químicas, certo? Então os gases nobres são os elementos que a gente não precisa se preocupar. Então a eletronegatividade, nós vamos nos preocupar somente com os ametais e com o hidrogênio, tudo bem? Dentro dos ametais, vou manter o nosso corte grotesco aqui, ó. Dentro dos ametais, tem alguns elementos que importam, certo? Quais são os elementos que importam para nós dentro dos não metais, assim como o hidrogênio também? Os elementos que importam são eles: flúor, oxigênio, nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, enxofre, carbono e hidrogênio. E exatamente nessa ordem como eu te falei, certo? Por quê? Como está aí na tela e você pode acompanhar. O flúor é o maior. O que quer dizer que o flúor é o maior? Que ele é o elemento mais eletronegativo de todos. Então, da nossa eletronegatividade, a gente tirou o flúor como o elemento mais eletronegativo. Que relação eu tenho disso daqui com o raio atômico? Bom, os elementos do lado direito da tabela são os elementos que têm um pequeno raio. Se o raio do átomo é pequeno, isso quer dizer que esse átomo ele tem uma tendência muito grande para os elétrons ficarem próximos do núcleo. Então qualquer outro elétron que passe próximo ao núcleo, ele tem uma tendência de capturar ele. Então esse lado aqui da tabela periódica, que é o lado dos ametais, é o lado que representa os menores raios da tabela quando comparados com o outro lado. Então o menor raio, ele representa para nós a maior eletronegatividade. Então, os elementos de menor raio são os elementos de maior eletronegatividade. Certo? Isso importa. Então, dentro das nossas setas, a gente organiza sempre representando para onde estão os elementos de maior alguma coisa. Então, como que vai ficar a seta que representa os elementos de maior eletronegatividade? Vou deixar organizado isso daqui para você. Aí, já organizado aqui para não tomar teu tempo, a eletronegatividade na tabela periódica ela fica apontando nesse sentido, mostrando que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade. Então é da esquerda para a direita e de baixo para cima dentro do grupo dos ametais. Não envolvem os gases nobres,
na nossa eletronegatividade. Lembra disso, ela só vem até o grupo 17 porque os gases nobres eles tendem a não participar de ligações químicas. Então, sabendo disso, de novo, os elementos que têm uma maior eletronegatividade, em ordem decrescente, são o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo e o hidrogênio. Então, dá até uma frasezinha bem conhecida, você encontra facilmente isso na internet, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. São os elementos que falam dos metais. Todo o restante para nós são os ametais, perdão, são os elementos que falam dos ametais. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio são ametais. Todo o restante são os metais. Isso dá até uma riminha legal, dá uma música da dupla Vestibular. Certo? Vamos pegar, vamos fazer um trechinho dela aqui pra gente. Ela fica mais ou menos assim, ó. Fui ontem no clube,